protesto de faixa de torcida. Onde é isso, Itaquera, João? Não, não, da cidade toda, da terra. É? Na cidade toda. Como é que você vê esse protesto aí? Não, eu vou falar para o senhor por quê. Hoje é a candidatura do André Luiz, que é colocado como André Negão, né? Ele é o candidato hoje vai ser a candidatura por causa do título da Libertadores e que eles vão colocar para o torcedor uma mentira. Olha, nós vamos lançar a candidatura hoje porque foi daqui que tudo começou, foi da Libertadores. 11 anos sem disputar uma Libertadores. 11 anos sem ir para uma final. 11 anos de mentira. 11 anos deixando o Corinthians numa situação da mais horrível, da mais nefasta possível. Então, é hoje o dia de 11 anos do título e que eles vão lançar a candidatura. Aí o que aconteceu? Aí tem faixas e mais faixas punindo o Duílio em relação à administração e aí lança a candidatura. Olha, a gente não está com o Duílio, mas nós vamos resolver o problema que está acontecendo. Muito pelo contrário, se tem alguém que fez alguma coisa administrativamente falando no Corinthians das últimas gestões, foi o Duílio. Não, e o André tá lá faz séculos, não. Não, ele nasceu lá. A verdade, ele é Andrés. Ele é o ex-presidente, que deixou uma dívida de 500 milhões, que, por sinal, quando ele entrou, e eu já disse isso, eu estou perto do meu filho aqui, ele sabe disso e as pessoas sabem. Se o Andrés precisar do meu sangue, eu dou para ele. Eu nunca mais na minha vida converso com esse sujeito. Nunca mais. Só que é o seguinte, ele, quando entrou no Corinthians em 2007, a dívida era de 100 milhões. Ele deixou uma dívida de 1,5 bilhão. Ele, Mário Gobi e Roberto de Andrade. Porque sempre são os mesmos da Atena. Vamos lá. Andrés entra tampão, coloca Mário Gobi. Mário Gobi entra, fica de diretor, entra Roberto. Ganha Roberto, fica de diretor, Mário Gobi. Aí vai Andrés. Aí entra o Duílio agora. E dos 4, para mim, como corintiano, como ídolo, o único que tentou fazer uma administração sem loucura foi o Duílio. Só que no final, agora, ele perdeu a mão, vendendo os moleques, vendendo os meninos baratos e sem título. Olha, sei lá, pode ser até um boicote ao Duílio aí. Mas não tenha dúvida. Do Corinthians no campeonato, viu? Sinto não muito, mas... É porque o jogador tem medo de torcida organizada, tem medo de quem comanda a torcida organizada, tem medo, o jogador tem medo. Como todos nós que temos medo, o jogador também tem medo. Pode estar sendo usado o elenco aí para desmoralizar o Duílio, ou eu estou enganado? Não, o que você está falando é o que eu penso. O Duílio tem os erros? Tem sim, viu, Duílio? Deve estar escutando. E escuta mesmo. Assim, Lázaro, Silvinho. Aí depois, não teve planejamento. Cara, eu entrevistei ontem no Baita Amigos o Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. O Datena, ele deu uma aula para mim, pro Veloso, pro Jabeli, pro Léo. Ele deu uma aula de futebol, de planejamento. Eu entrevistei o Luiz Castro outro dia no Baita Amigos. Ele deu uma aula. Olha o Botafogo. O Corinthians. Vamos continuar com o Silvinho. Não aguenta. Osmar Loz. Pô, o Andrés colocou Osmar Loz, Coelho, Jair Ventura. O Duílio colocou Lázaro, Silvinho, sem nenhum tipo de planejamento. Quando o Carille, que foi o treinador do Corinthians, ficou 3 anos, ganhou 4 títulos, 1 brasileiro e 3 paulistas. Mandaram ele embora, fizeram a caveira, fizeram uma casa de caboclo para ele e ele foi embora. Bom, o Vanderlei, você acha que fica até o fim? Corinthians cai, não cai? Não, se perder amanhã, assim, olha só, o Corinthians tem 12 pontos em 13 jogos do Brasileiro. O Corinthians enfrenta Atlético Mineiro no sábado, 6h30. O Corinthians enfrenta amanhã o América pela Copa do Brasil. Depois o Corinthians pega Flamengo.
Depois o Corinthians pega a Bahia. A questão não é se o Vanderlei vai ficar. A questão para mim é se os jogadores querem jogar. A questão para mim é se a política do Corinthians que em novembro... uma pergunta para você, Datena, desculpa. Quem que gostaria de pegar um clube com 2 bilhões de dívida sem receber salário? Só aventureiro. Só aventureiro. E o Corinthians está cheio de aventureiro. É capaz de ter muito para pegar, para deixar com 4 bi. Entendeu? Mas só aventureiro. Isso. Só aventureiro. Exatamente isso. E o cara não vai assinar, ele vai botar gente para assinar. Isso. Então o cara vai botar gente para assinar. Você não tem a dúvida? Então todas as dívidas que o Corinthians deixou, Mário Gobi, Roberto Andrade e o Andrés que deixaram pro Duílio, mas por que as pessoas querem ser presidente do Corinthians para pegar uma dívida de 2 bilhões? Aliás, a dívida devia ser avalizada pelo presidente, né? Você ia ver como a administração ia ser boa. Bom, Neto, tá